Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos versos 30 em diante. É a parábola do bom samaritano. Todos nós já ouvimos essa parábola, né, igreja? E sempre nós falamos do bom samaritano que fez a obra, nós falamos do sacerdote, do levita que era para ter ajudado e não ajudou. Amém? Mas hoje o Senhor colocou no meu coração sobre o homem que foi espancado, o homem que roubaram, o homem que deixaram ele caído, né? Olha só o que fala aqui, ó. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, né? Os quais os despojaram, roubaram e, espancando-o, bateram muito nele. O retiraram, deixando-o meio morto. Ele não morreu, igreja. Ele só não conseguia se levantar, né? Ele estava ruim. Ele apanhou. Ele foi roubado. Mas sabe o que o Senhor colocou no meu coração, igreja? Que naquele dia a vida desse homem ia mudar. Ele foi por um caminho, talvez ele passava ali sempre por aquele caminho. É uma parábola, né? Mas vamos trazer para o dia de hoje. Passava sempre por aquele caminho. E no de repente, ele não estava esperando. Se ele soubesse que ia ter um ladrão ali, ele ia passar por aquele caminho? Não. De repente, aleluias, veio os ladrões. De repente, ele apanhou. De repente, ele ficou caído ali. De repente, ele ficou meio morto. E o que eu acho interessante, igreja, que aquele dia foi um deserto para aquele homem. Foi o deserto. E nós sabemos, conta a passagem, que passou homens de Deus ali. Passou sacerdote, passou levita. E olharam o homem e não fizeram nada. Será que ele não ouvia? Aleluia, ainda que seja uma parábola, né? Se ele estava meio morto, ele ouvia. Será que ele não ouvia as pessoas passando, conversando, falando de onde que era? Olha o estado dele. Aleluia, por que será que ele está daquele jeito, né? Aleluias. E será que ele não via as pessoas indo embora? Talvez com aqueles trajes, né? Com aquelas vestes de homens de Deus. Mas não fizeram nada. E aquele homem percebendo tudo, porque ele estava meio morto, ele não estava morto. Ele só estava meio morto. E observando tudo. Até que veio o bom samaritano. Um homem talvez que não tinha cargo, não tinha posição, era discriminado, mas passou e olhou para ele. E viu ele. E ajudou ele. E sarou, curou, colocou remédio naquelas feridas deles, igual fala aqui, ó. Aleluia. Aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuidai dele, e tudo que mais gastarem eu te pagarei quando voltar. Amém? Cuidou dele do começo ao fim. Agora pensa, depois que esse homem, né, que foi espancado, que foi roubado, que viu muitos passando e não ajudando, pensa como ele não ficou depois desse deserto, igreja, dessa prova que ele passou. Será que ele ia ser o mesmo quando ele visse as pessoas com traje falando? Será que ele ia olhar, aleluia, pelo que as pessoas vestiam ou pelas atitudes da pessoa? Será que ele ia confiar em todas as pessoas? Né? Porque depois num deserto, nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Nunca mais. Porque Deus mostra muitas coisas para nós no deserto. Às vezes nós achamos que o deserto é para a morte. Não, o deserto é para abrir nossos olhos. O deserto é para nós termos experiência com Deus. Lembra do povo de Deus? Aleluia, quando Deus tirou ali do Egito e deixou no deserto, quantos sobrenaturais o povo não viu? O povo viu, aleluias, o mar se abrindo. O povo viu água saindo da rocha. O povo viu maná caindo do céu. O povo viu suas roupas, seus calçados nunca se envelhecendo. O povo viu Deus livrando eles, aleluias, porque eles não tinham experiência ainda para guerrear. Aleluias, quando eles iam passar ali aquele mar, o Senhor fez eles voltarem. Louvado seja o nome do Senhor. Por um caminho talvez mais longo, mas ali era a terra dos filisteus, estava tendo guerra e Deus cuidava tanto do povo. Deus preferiu que o povo voltasse e Deus foi uma coluna de fogo durante a noite para o povo, para alumiar, e foi uma nuvem,
aleluia, durante o dia para caminhar, para guiar o povo. Deus cuidou do povo em todos os detalhes, igreja. Fez sair água da rocha para o povo beber quando eles estavam com sede. Aleluia. Deus fez o sobrenatural. No deserto, nós temos muitas experiências com Deus, muitas. Deus agiu ali de maneira sobrenatural. Aleluia. O povo viu quem tramava, né? Ficando leprosos. O povo viu tantas coisas, igreja, tantas coisas. E ouviu a voz do Senhor, né? Quando Moisés subiu ali no monte. Se a gente começar a contar que tantas coisas lindas aconteceram naquele deserto, né? Mas, igreja, aleluias, o deserto não é para sempre. O deserto é só uma escola, é só um aprendizado, é só para nós aprender a confiar somente em Deus. Aleluias, para nós aprendermos a depositar nossa confiança no Senhor, amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas entender que quem provê, quem cuida, quem livra, quem guarda é Deus. Amém? Não é porque a pessoa tem cargo, tem, aleluia, uma placa, uma igreja, que vai ajudar, igual aqueles homens passaram. Amém? Às vezes a gente julga as pessoas, né, pela aparência. Aleluia, mas Deus esquadrinha o coração de todo mundo, né? O levita talvez tinha uma aparência, o sacerdote tinha uma aparência, o samaritano talvez não tinha aparência, mas tinha o coração, né? Coração para ajudar, coração generoso. Aleluias, que cuidou, aleluia, daquele homem caído. Então aquele homem passou por um deserto e muitos abandonaram ele naquele deserto, né? Muitos viraram as costas, viu ele caído ali espancado, meio morto, os ladrões, todo mundo foi embora, mas o bom samaritano, né? E Jesus sempre será o bom samaritano na nossa vida, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô aqui nesse deserto, ninguém me olha, ninguém me vê. Não, Jesus está te vendo. O Espírito Santo de Deus está com você todos os dias. O Espírito Santo de Deus manda a provisão, manda o maná, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a roupa, não deixa faltar o calçado, não deixa faltar a presença dele. Aleluia, nos vai guiando pelo caminho. Quando nós queremos sair, ele mostra, vem por aqui. Quando ele vê inimigos, ele nos livra. Muitas das vezes ele faz nos voltar, ele faz nós esperarmos, ele fala, ainda não é o tempo, não é a hora. Então, por que nós falamos, não estamos só? Deus me abandonou, Deus me deixou. Aleluia, o homem pode te abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Amém? Deus jamais vai nos deixar só, igreja, jamais, jamais. Então o deserto não é para sua morte. O deserto não foi a morte daquele homem que foi espancado, foi um aprendizado para ele. Ele ia vigiar agora o caminho que ele passasse, ele ia ter cuidado, ia prestar mais atenção, né? Quando ele passava e as pessoas não confiar em todo mundo, né? Ele ia observar que não é aparência, né? Que não é a aparência que fala, que é as atitudes que mostram quem tem realmente o coração de um bom samaritano, o caráter de Jesus Cristo, né? Então o deserto ensina muitas coisas mesmo. Nunca mais, aleluias, você será o mesmo quando você sair de um deserto. Nunca mais. O deserto, aquele homem que estava caído, ele viu o bom samaritano cuidando dele, provendo, levando ele no colo, carregando ele. Quantas vezes Jesus nos carrega no colo quando nós estamos sem força, sem ânimo, sem coragem? Amém? E ele viu o homem carregando ele. Ele viu o homem pagando hotel ali para ele, para cuidar dele. Aleluia, essa foi a provisão de Deus para aquele homem. Então, o deserto tem os cuidados do Senhor. Então, se nós estamos no deserto, não é para nossa morte, é para nós termos experiência com Deus. É para nós, aleluias, podermos ficarmos mais fortes na presença do Senhor. É para nós conseguir discernir o bom do mal, o certo do errado. Louvado seja o nome do Senhor. É para nós entendermos a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Então, dê glória a Deus quando nós estivermos passando o deserto, porque o deserto, Deus jamais vai nos deixar só. O deserto, o Senhor está pertinho de nós. Aleluia. Os salmos, tem uns salmos que fala bem assim. Aleluias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então aquele homem estava angustiado ali, caído no chão, e muitos olhavam para ele e não fazia nada. Aleluia, mas o bom samaritano, que eu falo que é o próprio Jesus, né? E os discípulos de Jesus, é o socorro bem presente. Quantas das vezes vem pessoas, né, quando nós estamos tristes, angustiados, né, que Deus manda, Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar.
aleluia, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer talvez aquela provisão que Deus manda, que só você e Deus sabia, né? E Deus coloca, prepara aquela pessoa para te ajudar. Você vê que é o próprio Deus, aquela pessoa em forma de um bom samaritano para te ajudar. Quantas vezes acontece isso na nossa vida, na igreja? Se nós formos contar os testemunhos que o Senhor faz na nossa vida, amém? Então dê valor, aleluia, no que Jesus é e está fazendo na nossa vida no meio do deserto, glória a Deus, e dê valor nos bons samaritanos que o Senhor coloca na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, igreja. Fiquem na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia. Você jamais estará só. E esse deserto não é para sempre, tá bom? Você nunca mais será mesmo depois deste deserto. Glória a Deus. Assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.